Eduardo Angonese Predebon. Eu sou natural aqui da região do Alto Uruguai, nasci no município de Getúlio Vargas, iniciei a minha trajetória acadêmica dentro da área da saúde, porém acabei por vários motivos trocando de área. Acabei concluindo 2 graduações em administração e em direito, trabalhei algum tempo enquanto advogado e depois aí decidi entrar na pós-graduação. Fiz um mestrado nos Estados Unidos e depois aí eu continuei o mestrado aqui no Brasil, seguindo-se no doutorado em administração. Em 2009 surgiu a oportunidade da realização de um concurso aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, com uma vaga para o município de Erechim. A minha esposa estava desejando voltar de Curitiba, onde nós estávamos morando nos últimos 10 anos, pela proximidade com os nossos municípios de origem, e aí nós acabamos retornando para Passo Fundo naquele ano. E eu acabei fazendo o concurso e sendo chamado aqui para a instituição. Quando aqui cheguei, logo no primeiro ano de funcionamento, eu assumi a coordenação de desenvolvimento institucional, e depois já na sequência, na abertura do curso técnico em vendas, assumi também a coordenação do curso técnico em vendas. Fui o primeiro também coordenador do curso superior de tecnologia em marketing, que nós abrimos em 2010. E na sequência eu fui eleito diretor-geral aqui do Campus Erechim e estou nessa função nos últimos 12 anos. Então há bastante tempo na função de diretor-geral aqui da instituição. Então uma trajetória bastante significativa dentro da instituição, e antes disso, evidentemente, trabalhei em outras instituições, trabalhei na Universidade do Estado, em várias outras instituições privadas também. Bom, na realidade, quando o Instituto Federal do Rio Grande do Sul decidiu interromper as nossas atividades, todos os diretores gerais estavam reunidos em uma reunião do Colégio de Dirigentes no município de Bento Gonçalves, onde fica a nossa reitoria. Particularmente, essa reunião ocorreu no campus Bento Gonçalves. A instituição sempre teve uma preocupação, e no estado do Rio Grande do Sul ela foi a pioneira na interrupção das suas atividades, porque nós sempre tivemos uma preocupação muito grande não só com a saúde dos nossos discentes, da nossa comunidade acadêmica, mas principalmente com a saúde dos nossos servidores, que nós não tínhamos, naquele momento, condições de garantirmos. Então, em reunião do CD, então, num conjunto de decisões do nosso reitor, dos nossos pró-reitores e de todos os diretores gerais dos 17 campi do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, foi acordado que o melhor seria nós interrompermos as atividades da instituição para preservarmos a saúde de toda a nossa comunidade acadêmica, que, olhando agora retrospectivamente, eu acho que foi uma decisão mais do que acertada. Porém, no momento que nós tomamos essa decisão, o número de críticas, tanto internas quanto externas, foi muito, muito, muito grande. É evidente que agora, olhando de 2023, você vê que o acerto foi enorme, porém, naquele momento foi uma decisão muito difícil, né? Não só os diretores gerais, mas também toda a reitoria, o reitor e pró-reitores, certamente sofreram muitas pressões pela decisão que foi tomada naquele momento. Certamente foi um desafio muito grande conciliar essas atividades, tanto as atividades de todos os campi, não só do campus Erechim, mas dos demais 16 campi do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, não só com as atividades próprias dos servidores e da nossa comunidade acadêmica, mas principalmente com aquelas atividades que foram necessárias, principalmente para a preservação do funcionamento regular da instituição. A lembrar que a instituição, ao longo da pandemia, ela jamais paralisou as suas atividades. O que nós tivemos foi a interrupção das nossas atividades presenciais de ensino. Nós não podemos esquecer que o Instituto Federal do Rio Grande do Sul é a maior instituição pública federal da rede técnica federal, que oferta cursos das mais variadas formas de maneira virtual, no seu ensino à distância. Então, essas atividades continuaram ocorrendo nesse período, e todos os campos, e eu diria que o campus Erechim foi privilegiado, é um dos campos que mais teve atividades relacionadas à prevenção, ao fornecimento de materiais sanitizantes, à construção de outros equipamentos para a comunidade erechinense do Alto Uruguai e de outros municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul ao longo de todo o período da pandemia.
O que nós tivemos, e que foi aí mais visível para a comunidade, foi a interrupção das nossas atividades de ensino, já que nós somos uma instituição de ensino que prima mormente por atividades presenciais de ensino. Então, talvez por isso a comunidade tenha percebido a instituição como uma instituição que esteve, entre aspas, fechada ao longo desse tempo, mas isso jamais ocorreu. E certamente eu tenho muito a agradecer a todos os colegas servidores que, evidentemente, com todos os cuidados e precauções que eram recomendados e necessários naquele momento, nunca deixaram o campus desassistido. Então eu só tenho a agradecer à nossa comunidade que tomou os cuidados necessários e nunca interrompeu as atividades do campus Erechim. Então, até que nós retomemos as atividades presenciais, nós tivemos muitos questionamentos, mas muitos questionamentos mesmo, tanto da comunidade interna quanto da comunidade externa, que não entendia bem, digamos, o movimento da pandemia e, principalmente, comparava uma instituição pública federal, que é o nosso caso, com instituições privadas, que muitas vezes, eu diria até talvez beirando os limites da prevenção da saúde, elas tiveram que, infelizmente, por suas condições, manterem as suas atividades. A Covid nos afetou profundamente, eu acho que quebrou a rotina de todas as famílias, não só do Instituto Federal, mas as famílias de todo o mundo. Né? Na minha casa, todos nós tivemos Covid, eu tive Covid de uma forma um pouco mais grave, logo no começo da pandemia. Acabei não tendo a necessidade de ir para o hospital, né, por dois principais motivos. Né? Eu acho que havia uma certa incerteza de toda a população brasileira em relação ao atendimento, às possibilidades de atendimento, muito medo, muita preocupação, muita insegurança. Foi um período bem difícil. Eu, particularmente, demorei mais de 6 meses para ter a impressão de ter me recuperado. Ainda hoje, né, tenho uma série de sequelas oriundas, né, de ter passado pela Covid. Mas eu acho que a rotina familiar de todas as famílias brasileiras foi muito afetada. Eu tenho 2 filhos em idade escolar, eu tenho a plena certeza que a minha filha mais velha tem um gap de aprendizagem, porque apesar de a escola que ela frequentava naquele momento ter feito uso de atividades à distância, como nós viemos a utilizar também em um momento posterior, eu acho que a aprendizagem dela naquele momento foi extremamente prejudicada. E eu tinha um filho ainda em idade pré-escolar, esse sim eu acho que foi extremamente prejudicado, acho um momento bastante significativo do seu desenvolvimento cognitivo, seu desenvolvimento intelectual, seu desenvolvimento emocional. Eu acho que ele tem prejuízos que nós estamos acompanhando até hoje. Ele faz uma série de intervenções terapêuticas com vários acompanhamentos profissionais, isso desde a época da pandemia. Na realidade, foi um novo momento, né? A virtualização das nossas relações, que agora é algo comum e tradicional, digamos, nós estamos falando agora nesse momento em 2023, isso certamente foi um aprendizado. Então, ao longo do período onde nós não tínhamos atividades presenciais aqui no campus Erechim, as atividades eram diárias, mas elas eram realizadas de forma virtual. Nós praticamente tínhamos uma reunião por semana do colégio de dirigentes, evidentemente, vez ou outra, com um espaço maior de realização entre elas, reuniões semanais com a equipe e todos os demais setores da instituição. Nós mantivemos, por exemplo, as atividades regulares do nosso conselho de campus, que fazia reuniões virtuais ao longo de todo esse tempo, como também do nosso conselho superior, estava realizando atividades virtuais nesse momento. Então, o trabalho ele era conduzido basicamente virtualmente em todos os setores e, evidentemente, com o devido e necessário cuidado, alguns colegas servidores vinham ao campus para realizar alguma atividade que era imprescindível de ser realizada aqui. Principalmente a condução de vários projetos que nós tivemos relacionados ao auxílio a todas as comunidades ao longo da pandemia. Construção de face shields, a confecção de máscaras, produtos sanitizantes, álcool gel, sabão, entrega de cestas alimentícias, entrega de equipamentos para que os alunos utilizassem nos seus contatos virtuais. Então, o campus sempre esteve vivo. Então, eu volto a reafirmar, digamos, muitas vezes a comunidade tem uma falsa impressão que
que o campus esteve fechado ao longo da pandemia. Isso jamais ocorreu. O que nós tivemos é um escalonamento na frequência dos servidores dentro do campus e na realização das suas atividades. É evidente que a nossa principal atividade, e que toda a comunidade vê, que são as nossas atividades de ensino, naquele momento da pandemia não estavam ocorrendo. Mas isso não significa que outras atividades não estavam ocorrendo em paralelo. Nós tivemos pesquisas sendo concluídas, nós tivemos as atividades de extensão que nós acabamos de mencionar sendo realizadas, as atividades de gestão estavam sendo realizadas. Então, na realidade, uma série de atividades ocorreram na instituição, mas muitas vezes elas era invisível para a comunidade e só visíveis para os servidores ou para aqueles que estavam mais próximos ao campus. A retomada sempre é difícil, até porque nós ainda estávamos em meio à pandemia, é evidente, já tinha começado a vacinação, a comunidade estava melhor informada, já tomava mais medidas de precaução, mas foi uma retomada lenta. O que foi planejado no Conselho Superior, por todo o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, foi exatamente esse retorno tranquilo, começando com as atividades pedagógicas não presenciais, trazendo a comunidade acadêmica de volta para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul e, consequentemente, para o campus Erechim, e depois iniciando paulatinamente, a partir do segundo semestre, algumas atividades presenciais, com distanciamento, com os cuidados que eram necessários dentro do campus Erechim. Eu acho que foi uma retomada consistente, foi uma retomada que talvez muitos tenham considerado lenta, porém eu acho que ela foi uma retomada segura. E, evidentemente, aí depois, quando foram levantadas todas as medidas da pandemia, aí nós tivemos um crescimento muito maior da procura da comunidade acadêmica pelo campus Erechim, e nós estamos vendo a retomada, vamos dizer, o repovoamento do campus Erechim aos níveis anteriores que nós tínhamos pré-pandemia. Na realidade, eu acho que, enquanto gestor do campus, o meu papel sempre foi de liderar a comunidade, e eu volto novamente a agradecer a todos os colegas servidores, a todos os nossos discentes e a todos aqueles que trabalharam junto ao longo da pandemia. Era algo novo, era algo inesperado, era algo dramático, era algo que muitas vezes nós não tínhamos uma boa informação e, pior, eu acho que nós não tínhamos, inclusive, uma boa condução do governo federal em relação a essa problemática. E isso certamente nos atrapalhou e muito. Eu só tenho a agradecer. É evidente, como eu já comentei numa resposta anterior, quando nós olhamos retrospectivamente aqui de 2023, muitas ações poderiam ter sido diferentes e muitas atitudes poderiam ter sido diferentes, tanto minhas, quanto da equipe, quanto do campus, quanto do colégio de dirigentes, quanto do Conselho Superior. Mas eu não tenho a menor dúvida que todas as ações, que todas as orientações, que todas as indicações que foram tomadas ao longo da pandemia sempre foram tomadas pensando, primeiro, na saúde da comunidade acadêmica, na saúde de todos os nossos servidores e, principalmente, na tentativa máxima da preservação da comunidade acadêmica e tentando, ao longo, mesmo antes das atividades pedagógicas não presenciais, todos os nossos docentes e todos os nossos servidores técnicos administrativos em educação colaboravam com a comunidade acadêmica, muitas vezes socializando material, socializando equipamentos eletrônicos. Então nunca houve esse distanciamento com a nossa comunidade acadêmica. Então eu, enquanto gestor, eu só tenho a agradecer, porque se nós bem passamos a pandemia, evidente com as dificuldades que foram normais a todos, digamos, fruto do trabalho coletivo da comunidade aqui do campus Erechim. Então, enquanto gestor, eu só tenho a agradecer, não tenho a menor dúvida que, olhando retrospectivamente, muitas decisões poderiam ter sido diferentes, porém, com as informações que não só eu, mas como todos tinham naqueles momentos, eu acho que nós tivemos muito mais acertos do que um ou outro possível erro que possa ter ocorrido.